Depois de 24 anos no poder, o ditador sírio Bashar al-Assad foi deposto por uma aliança rebelde liderada pelo HTS, grupo considerado terrorista pela ONU. A ofensiva tomou o controle de Damasco numa ofensiva relâmpago no domingo, mas os ataques rebeldes acontecem pelo menos desde o final de novembro, quando Alepo e outras cidades grandes do país foram controladas. A família do ditador comandava o país desde 1971. O al-Assad deixou Damasco junto com a mulher e os filhos logo depois da tomada da capital e pediu asilo político em Moscou sob a proteção do Vladimir Putin, antigo aliado. O grupo HTS, que tomou o poder na Síria, foi criado em 2011, com uma filiação da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Mas em 2016, o líder Abu Mohammed al-Jawlani anunciou o desligamento do antigo grupo de Osama Bin Laden. Desde então, o HTS tem se dedicado a estabelecer um governo islâmico fundamentalista na Síria. Terça-feira, 10 de dezembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso mais uma vez com o João Miragaia, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv. E ele é host do podcast também do Lado Esquerdo do Muro e colaborador do Instituto Brasil-Israel. João, um prazer conversar com você mais uma vez. Miragaia, seja muito bem-vindo, um prazer te receber. Obrigado, Gabriela. O prazer é todo meu. Para a gente começar essa conversa, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouco o que está em jogo agora, no sentido de interesses, e o que a gente pode esperar que acontece com a Síria agora, né? Ela pode virar um califado, ela pode desaparecer, o que pode acontecer? Bom, Gabriela, eu acho que os telespectadores devem estar, nesse momento, já bastante informados sobre a queda do Bashar al-Assad, que era o presidente, o líder sírio, já desde o ano 2000, quando o seu pai, o Hafez al-Assad, faleceu. A guerra civil na Síria, ela dura já 13 anos, né? Ela começou em 2011 e ela ainda perdura, porque a queda do regime da Assad não exatamente encerra o confronto. A gente, na verdade, não sabe o que vai acontecer. Você jogou algumas possibilidades, né, do que pode acontecer com a Síria a partir de agora. A gente não é muito bom em traçar futuro. A gente é bom olhar para o passado e entender as coisas baseado no que a gente viu. Agora, se a gente olhar situações razoavelmente semelhantes no resto do mundo árabe, nesse período pós-primavera árabe, a gente pode traçar alguns cenários possíveis para a Síria agora. A Síria pode continuar numa guerra civil que vai culminar numa divisão do país ou num confronto ainda maior, né? Como acontece, por exemplo, até hoje no Iraque ou no Iêmen. No caso do Iraque, não é exatamente originário na Primavera Árabe. A Síria pode ver grupos islamistas, como, por exemplo, os talibãs no Afeganistão, não exatamente como os talibãs, mas ao modelo sírio, governarem o país. Parte dos grupos de rebeldes são desse modelo também. O califado é como o Estado Islâmico se refere a esses domínios sunitas radicais. O Estado Islâmico tem enfraquecido comparado ao que já foram. E a Síria pode passar também por um processo de modificações em prol de uma democracia liberal, o que eu acho menos provável nesse momento, mas há uma pressão internacional muito grande para que ao menos algumas eleições diretas sejam feitas agora, após a queda do Assad. Mas é muito cedo para a gente entender mais ou menos qual vai ser essa correlação de forças e o que vai acontecer com a Síria. Sem dúvida, e acho que é difícil mesmo fazer esse exercício de futurismo, né? Mas acho que a gente entendendo um pouco o passado e também olhando para o presente, a gente pode ter algumas sinalizações. Acho que um passo importante para isso também é entender o que é o Hayat Tahrir al-Sham,
né, que muitos especialistas têm chamado para facilitar também para as pessoas entenderem, né, de HTS e o que pode, qual que vai ser a dinâmica a partir de agora, né, pelos que eles têm sinalizado. O HTS, na verdade, é uma sigla em letras latinas para um grupo chamado Tahrir al-Sham, como você disse, que significa movimento de libertação do Levante. O Levante é essa região na qual estão localizados a Síria, o Líbano, o Estado de Israel, os territórios palestinos, parte da Jordânia. Historicamente, essa região é conhecida como Levante. E esse grupo ele é o autor dos ataques que causaram a derrubada final, a derrocada do regime do Assad, agora nesse último dia 8, na madrugada do dia 7 para o dia 8. É um grupo que é relativamente novo na guerra da Síria, quando eu digo relativamente, é um grupo que se independizou, né, enfim, especificamente em 2017. Ele é um desdobramento, ele é um grupo que saiu de dentro da Al-Qaeda por uma discordância é, do ponto de vista de qual revolução e qual luta era mais importante. O HTC acreditava que o movimento sírio de libertação ele era um movimento nacional e não um movimento de revolução islâmica global, como acreditava a Al-Qaeda. Então, essa separação não impede os grupos de atuar em conjunto contra o regime do Assad, militarmente falando, e até politicamente também, mas essa movimentação, na verdade, esse fortalecimento desse grupo, que é um entre vários, aparentemente, militarmente, hoje ele é o mais forte, mas essa mudança de direção para um modelo mais nacionalista, né, um grupo nacionalista religioso sunita, aproximou esse grupo ainda mais do presidente da Turquia, do Tayyip Erdogan, e também de movimentos sunitas, às vezes um pouco menos doutrinários, como o regime saudita, e de grupos que a gente tem falado muito ultimamente, como o próprio Hamas. Ideologicamente, eles são um grupo que se identifica, de uma maneira ou de outra, com a antiga Irmandade Muçulmana, que foi muito forte na Síria durante muitos anos e foi o grupo mais oprimido pelo regime do Assad, tanto do pai quanto do filho, durante todos esses anos, de 53 anos de poder. Eu vou querer perguntar também a respeito de aliados, né? Quem ganha e quem perde com o Assad fora do poder. Mas eu acho importante também, apesar de a gente ter estudado bastante nos últimos dias, né? Porque foi tudo rapidamente, né? Foi muita informação. Na verdade, é um processo que já vem acontecendo, mas na imprensa isso se deu mais fortemente desde o final da semana passada. A gente começou a falar mais sobre isso. E Miragaia, por que o Assad começou a perder força, né? Como que ele começou a perder força? Eu acho que a união de duas coisas, né? Na verdade, de várias, mas pensando aqui em dois componentes, que é o Assad perdendo força e os rebeldes lançando uma ofensiva. Como é que essas coisas aconteceram concomitantemente e a gente chegou até esse resultado? As mudanças aqui na região do Oriente Médio, elas são muito rápidas, normalmente. A gente tem visto isso nas últimas décadas, né? A gente viu na Primavera Árabe como, de repente, pequenas manifestações passaram a ser manifestações gigantescas, se transformaram algumas em guerras civis, e outras derrubaram presidentes que estavam no poder há décadas, num espaço de tempo curtíssimo, né? As mudanças são muito rápidas, é tudo muito intenso aqui na região, e isso, novamente, a gente viu um exemplo desse, né? Absolutamente ninguém, estava comentando nas últimas semanas, há 2 semanas atrás, se a gente falasse que o Bashar al-Assad teria caído no dia 8 de janeiro, ninguém ia acreditar nisso, porque ninguém estava comentando sobre a guerra na Síria, a situação estava aparentemente estabilizada a seu favor. Os cálculos é que o regime Assad dominava entre 70% e 80% do território sírio, e existia um cessar-fogo que não era completo, não era total, não evitava determinados confrontos aqui e ali, mas o cessar-fogo que estabilizou razoavelmente a região e que perdurava desde 2020, ou seja, há mais de 4 anos, a gente não via grandes confrontos, salvo na região de Idlib,
enfim, que era uma região um pouco mais conflituosa, e no Kurdistão sírio, especialmente por tensões que envolviam a Turquia. E, de repente, parecia tudo um castelo de cartas sendo derrubado em um dia, um simples ataque, né, uma quantidade de ataques simultâneos. A cidade de Alepo, que é a segunda maior cidade da Síria, foi derrubada e foi conquistada pelos rebeldes, e rapidamente o exército do Assad retrocedeu, disseram que iam se resguardar para contra-atacar no futuro próximo, e poucos dias depois, de repente, o regime já tinha caído, Damasco já estava conquistado pelos rebeldes e tudo acabou. Quem sai ganhando com isso? Primeiro, a gente tem que olhar para quem sai perdendo com isso, né? E, obviamente, Uhum. que o primeiro perdedor nessa história é o Bashar al-Assad, e enfim, o seu regime familiar, inclusive, colocado desde os anos 60, desde 63, né? Com a revolução do Baath sírio. Ele, enfim, ele é. Perdão, 63 não. Ele, na verdade, ele sucede, né, a revolução do Baath sírio nos anos 70, mas desde então eles estão no poder, e chega ao fim essa dinastia deles. Junto a eles, a gente tem que olhar quem são os apoiadores do Assad. E aí a gente também encontra a resposta do porquê que foi tão simples e tão rápida essa derrota deles. Os apoiadores do regime Assad, inclusive, foram os responsáveis pela estabilização do seu controle sobre o território libanês a partir de 2016, mais ou menos, são a Rússia, o Irã e os proxies do Irã. Basicamente, são esses três personagens. E o principal proxy do Irã, em especial para questões relacionadas à Síria, é o Hezbollah. E a Rússia, vale lembrar, está envolvida numa guerra com a Ucrânia, que está demandando muitos recursos e muito armamento já há quase 3 anos, e o Ocidente, a OTAN, está armando a Ucrânia nos últimos meses mais do que tinha acontecido nos últimos tempos. Então a Rússia está tendo uma atenção redobrada com a questão da Ucrânia, é uma guerra muito mais importante, muito mais custosa do que a influência que eles exerciam sobre a Síria. E o Hezbollah recebeu um golpe muito forte de Israel nesse confronto que eles tiveram, nessa escalada dos últimos 3 meses. O Hezbollah perdeu toda a sua liderança e foi obrigado a assinar um cessar-fogo, abrindo mão da sua única reivindicação, que era o cessar-fogo em Gaza. E isso, inequivocadamente, ainda que algumas pessoas tentem apresentar de maneira distinta, especialmente os próprios membros do Hezbollah, isso representa uma derrota do Hezbollah. E o Hezbollah não toma decisões, a liderança do Hezbollah não toma decisões desse nível sem consultar o Irã. Então a gente pode considerar que essa é uma derrota dupla. E os rebeldes sentiram o cheiro da fraqueza. E aí a gente tem que olhar para os vencedores. Porque o principal interessado, nesse momento, na queda do regime Assad, era a Turquia. A Turquia estava de olho na questão da Síria já há bastante tempo. A Turquia ajuda, fortalece os rebeldes, tanto por uma identidade ideológica, quanto também por questões pragmáticas. A Turquia quer evitar a soberania, que os curdos declarem autonomia ou até mesmo soberania sobre o Kurdistão turco, que faz fronteira com o Kurdistão sírio, né? Ou seja, os lugares onde habitam a grande maioria dos cidadãos curdos dos dois países. E eles também perceberam essa fraqueza e armaram os rebeldes, incentivaram e coordenaram essa vitória. Outros personagens, eles podem, nesse momento, ser apontados como vencedores ou perdedores, mas, por exemplo, Israel, nessa situação, de uma forma ou de outra, entende que o Hezbollah e o Irã saem enfraquecidos. E isso não deixa de ser uma vitória para Israel. Por outro lado, nenhuma força que pode chegar ao poder na Síria, ela é minimamente favorável a Israel. São todas forças hostis. Então, por um lado, você tem os apoiadores do Hezbollah e, por outro lado, do Hamas. Então, não dá para a gente apontar outros vencedores nesse caso. Talvez a Ucrânia possa se beneficiar dessa derrota da Rússia, mas ainda é muito cedo para dizer se isso vai influenciar de uma maneira A, B ou C na guerra entre os dois países, ou como vai influenciar em Israel. Eu acho que a Turquia como vencedor e, obviamente, os rebeldes a gente pode destacar, e os perdedores estão mais claros do que os vencedores nesse momento.
São vários aspectos aí, né, Niragaia? Tem também, além, você já até explicou, né, a respeito do Talibã, como é que isso impacta, mas também tem incerteza em relação ao Estado Islâmico, né? Se existiria uma possível reorganização também, esse é um aspecto. Quero perguntar a respeito de Putin, né, e da Rússia, nesse sentido que o presidente Vladimir Putin já reagiu de forma agressiva, vamos dizer assim, em outras oportunidades, e se justamente por uma percepção de enfraquecimento, vamos dizer assim, né? E se ele poderia ter um movimento mais ofensivo a partir daí também. Como é que fica a questão da Rússia nesse xadrez todo? Olha, a Rússia, ela reagiu de imediato aos primeiros ataques dos rebeldes. Ela bombardeou pontos, bombardeou base dos rebeldes, bombardeou pontos-chave que estavam sendo atacados pelos rebeldes para dificultar o avanço. Mas eu acho que o Putin entendeu rapidamente que ele não podia conter esse avanço sozinho. Ele compreendeu que as forças leais ao Assad não tinham condições de sustentar a defesa. E aí ele mudou de estratégia e começou a retirar da Síria parte de suas forças. Ele ainda mantém bases na Síria, mas ele retirou parte relevante das suas forças. E a própria família do Assad fugiu para a Rússia, né? E o próprio Assad, hoje em dia a gente sabe, hoje, né, no dia de ontem a gente ficou sabendo, a gente teve a certeza, perdão, que ele também ficou asilado na Rússia, um asilo chamado por Moscou de um asilo humanitário, né? Obviamente, se o Assad permanecer na Síria, as chances dele ser morto pelos rebeldes é muito grande. Enfim, então a Rússia, em determinado momento, eles usaram da força e depois, aparentemente, eles abdicaram disso. A gente não pode ser ingênuo e achar que as decisões tomadas por Moscou elas não são debatidas com outras potências e com outras forças na região. A imprensa russa a imprensa pró-Putin, principalmente, que é a maior parte da imprensa russa, ele tem evitado criticar o presidente da Turquia. Enfim, aparentemente o Putin ele entrou em contato com o presidente da Turquia, os dois países estabeleceram de alguma maneira como ia se dar essa queda do regime. O fato do primeiro-ministro sírio ter admitido que estava disposto a fazer a troca de informações e passar o poder, e os rebeldes estarem fazendo isso de maneira civilizada e controlada, ainda não terem recebido o poder totalmente, estarem participando desse jogo de troca de poder, também é um indicativo de que a Rússia não abandonou exatamente o jogo, simplesmente passou a tentar atuar de outras maneiras. O próprio Irã, o próprio regime iraniano, admitiu hoje está em contato já com o novo governo sírio. Ninguém sabe exatamente quem é esse novo governo, mas o Irã já buscou os líderes dos rebeldes para estabelecer um contato. Então, as zonas de influência elas vão ser redesenhadas aí, e os grupos que que eram apoiadores do regime Assad, eles não querem deixar de ter influência na região. A grande questão é qual vai ser o tamanho dessa influência. Em relação ao Estado Islâmico, existe uma preocupação pelo fortalecimento desse grupo, que foi muito debilitado por uma coalizão de forças lá para as idas de 2015, 2016, 2017, que reduziram muito a força do Estado Islâmico, que chegou a conquistar metade da Síria e metade do Iraque, e hoje eles têm uma força bem diminuta, eles conquistam eles ocupam as regiões isoladas ali, em cooperação com outros grupos, e não ameaçam exatamente o poder dominante ali, nem do Assad, nem da maioria dos rebeldes, né, do consenso ali entre os rebeldes. Eles podem se fortalecer nesse momento, mas eles não são o principal candidato a assumir as rédeas da Síria agora. Falar também, né, professor, a respeito das colinas de Golã, que são um componente importante na história. Acho que nem todo mundo está familiarizado, então vale a pena dizer o que é esse território e por que eles são um fator importante nessa história, né? Além disso, depois da queda do Assad também, Israel intensificou bombardeios ali na Síria. Acho que esse contexto todo também precisa ser explicado. Nesse caso, eu acho que
essa ocupação israelense da zona desmilitarizada das colinas do Golã, porque a gente tem, o que são as colinas do Golã? As colinas do Golã são um território sírio que Israel ocupou em 1967, alegando que a região do Mar da Galileia ela era vulnerável a ataques sírios feitos do alto das colinas, e que a conquista daquela região era fundamental para garantir a segurança das populações israelenses na região. Da mesma maneira que Israel ocupou a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Israel ocupou as colinas do Golã. A Península do Sinai, Israel devolveu ao Egito em troca de um acordo de paz, e os outros territórios Israel manteve a seu poder, construiu colônias neles, também havia construído no Sinai e evacuou essas colônias até 79, até 82, na verdade, quando Israel terminou de devolver o Sinai. E existem colônias judaicas nas colinas do Golã hoje, vivem cerca de 20 mil cidadãos israelenses, além de drusos sírios que seguiram vivendo na região, mesmo após a ocupação israelense. Agora, ao contrário da Cisjordânia e da faixa de Gaza, Israel declarou soberania sobre as colinas do Golã. Isso quer dizer o quê? Que Israel anexou essa região. A comunidade internacional não reconhece essa anexação, considera que as colinas do Golã são um território ocupado. Eu não acho que está nos planos, nem sequer desse governo da extrema-direita israelense, construir colônias na zona desmilitarizada, até porque elas também ficariam expostas mais ainda a ataques vindos da Síria. Por outro lado, ninguém sabe o que vai acontecer na Síria, e é possível que Israel permaneça ocupando essa região por anos, né? E isso, obviamente, não traz para a gente boas memórias. Se a gente observar que futuro tiveram, no momento da sua ocupação, os territórios ocupados por Israel no passado. Durante diversos momentos, Israel e os sírios tentaram chegar a um acordo de paz que, obviamente, acarretaria na devolução das colinas do Golã para os sírios, e isso nunca avançou. Desde que a guerra civil síria começou, especialmente quando o Irã passou a exercer uma influência maior na região, os bombardeios israelenses sobre o território sírio eles são constantes. Eu não me lembro de uma semana que não tenho notícia de um bombardeio israelense. O exército israelense sempre alega que eram depósitos de arma, que eram armas que estavam sendo levadas para o Hezbollah, que eram armas levadas a outros proxies do Irã que iam atuar de maneira contrária a Israel, armas que iam ser direcionadas ao Hamas. Sempre há bombardeios israelenses na Síria, e depois do 7 de outubro elas aumentaram ainda mais. Enfim, e Israel continua bombardeando a Síria depois da queda do Assad. O que Israel alega é que Israel está destruindo os depósitos de armas químicas e de armas convencionais que podem chegar às mãos do Hezbollah, porque agora que a Síria virou terra de ninguém, o perigo de que grupos hostis a Israel tenham acesso a essas armas é muito alto. Os Estados Unidos também realizaram algumas ações nesse aspecto, e há uma preocupação sobre quem pode se ocupar dessas armas químicas. Isso é o que o governo israelense alega. Por outro lado, eu acho que se efetivamente os rebeldes assumirem o poder e cortarem as relações com o Hezbollah, Israel, a médio prazo, vai ver essa ameaça ao norte do país ser diluída de maneira impactante, porque não há o perigo de ataque de nenhuma força ao Estado de Israel, pelo menos a médio prazo. Eu acho interessante também a postura dos Estados Unidos nessa história, né? Pra gente fechar, professor, porque o Donald Trump tem uma postura diferente do Joe Biden e muita gente estranhou, né, esse posicionamento dele, mas historicamente os democratas costumam interferir mais, né, nessas questões. Então, o Trump disse que a Rússia, né, aliada do Assad, estava empenhada na guerra contra a Ucrânia e também, enfim, fez um posicionamento mais no sentido de que a Rússia não estava mais interessada em proteger a Síria, né, e o regime do Assad. E o Joe Biden já fez um outro posicionamento, dizendo até que, enfim, o regime do Assad acabou e tal, é um momento de risco, de incerteza. Me pareceu que o Trump
além de criticar a Rússia, né, de usar esse momento para criticar a Rússia também, ele pareceu não ter uma postura tão intervencionista, né? E o que explica isso? O que a gente pode esperar de Donald Trump assumindo em breve também? A gente já está em dezembro, em breve Trump está assumindo. E o que essa postura vai mudar em relação ao posicionamento ao governo dos Estados Unidos? Olha, se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que o Trump ele tem uma política externa muito menos intervencionista nos confrontos armados no Oriente Pois Médio é. do que tiveram os governos Obama e o governo Biden. Eu acho que, enfim, se a gente olhar o governo Bush atacou o Iraque, atacou o Afeganistão. Então, eu não sei se trata exatamente de uma diferença entre democratas e republicanos, ou se é uma característica específica do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Uhum. E eu acho que isso, de alguma maneira, umas poucas coisas fazem sentido nas ações do Trump, né, e fazem tem uma lógica entre as suas palavras e seus atos, é quando ele afirma que ele não deseja usar o dinheiro do contribuinte norte-americano, estadunidense, para questões que não tem nada a ver com a vida dessas pessoas. Então, o Trump, por exemplo, ele retirou tropas do Afeganistão como nenhum outro presidente já feito antes, da própria Síria. Os Estados Unidos, até pouco tempo atrás, tinham menos de 1.000 soldados na Síria, né? E isso se deveu principalmente às ações do Donald Trump, que comandou uma evacuação quase completa dali. Depois da destruição do Estado Islâmico, destruição não total, mas do enfraquecimento, ele retirou as tropas. E a declaração dele, ele inclusive disse: essa não é a nossa guerra. A gente não vai se meter nisso. Isso é problema deles. Ele critica o Putin dizendo: olha só, você não conseguiu controlar a situação na Síria, é urgente que você chegue a um cessar-fogo na Ucrânia. Aparentemente, o Trump está atuando em prol do fim dos confrontos, porque ele não quer se envolver nem financeiramente e nem politicamente nessas questões. Ele sabe também que a perspectiva de sair derrotado ou os riscos que os Estados Unidos correm quando se metem num confronto internacional é alto, nem sempre traz popularidade ao presidente, e ele prefere se esquivar disso e realmente não investir, não gastar dinheiro. Então, no momento, por exemplo, que Israel se envolve numa guerra e o Congresso decide, o Congresso faz pressão, existe um lobby para que aumentem o orçamento de segurança destinado a Israel todos os anos. O Trump sabe que é dinheiro dos cofres do governo que está indo para Israel. E ele não quer que isso aconteça. Por isso ele pressiona também o governo israelense a terminar a guerra em Gaza, por isso que ele pressionou o governo israelense a chegar a um cessar-fogo com o Hezbollah. Eu acho que é por isso também que ele já está se esquivando de se meter na Síria. Ele não quer, e se direcionar orçamento já pode ser uma questão impopular e problemática, enviar soldados ainda mais, porque eles voltam às vezes dentro de caixões, e isso pode trazer também umas reações impopulares ao governo. Então, nesse ponto, eu acredito nas palavras do Trump. Eu acho que ele realmente não está interessado em se envolver militarmente nesse confronto, não porque ele é uma pessoa crível, Óbvio. mas porque o seu governo anterior, porque seu governo anterior foi assim. E eu acho que ele tende a repetir essa política externa que, se não foi de grandes sucessos, né, para ele, isso é questionável, pelo menos perante os olhos do eleitor americano, pelo menos não foi um fracasso retumbante como foi a política externa do governo Biden. Quero muito agradecer sua presença aqui, professor. João Miragaia é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, né, e host do podcast também do Lado Esquerdo do Muro, colaborador do Instituto Brasil-Israel. Sempre um prazer te ouvir. Obrigado, até uma próxima. Obrigado a você, Gabi. Até mais. Até mais. E a gente encerrou o episódio de hoje falando sobre a postura dos Estados Unidos e de Donald Trump, justamente o tema da nossa próxima série aqui exclusiva do ICL, que foi toda elaborada pela nossa Heloísa Vilela, repórter aqui do ICL, nossa analista, colunista também. Ameaça global, os perigos da nova era Trump, entenda como o novo governo pode destruir o futuro do planeta. E a Elo também vai ter um bate-papo com o professor João César de Castro Rocha, com o nosso Edu Moreira e também com o James Green. A gente vai conversar com todos eles, né, acompanhar esse debate com eles
nessa terça-feira, dia 10 de dezembro, 8 horas da noite, para você garantir o seu acesso, o seu ingresso gratuito para assistir. Você vai em detalhesicl.com.br, faz a sua inscrição, garante a sua vaga de graça para poder acompanhar. É super atual e fala muito sobre essa tendência global, nos afeta também essa ascensão da extrema-direita. Obrigada a você que me acompanhou até aqui, você fica com o Mercado Investimentos agora, na sequência Rolê ICL, e a gente está todos os dias em todas as plataformas de áudio. Até amanhã! É quase inacreditável que os eleitores dos Estados Unidos tenham escolhido um novo presidente que é um homem declaradamente machista, racista e condenado em 34 acusações. A reeleição de Donald Trump é um golpe duríssimo no que a gente entende como democracia no mundo moderno. Para entender esse futuro incerto, o ICL lança uma nova série original, Ameaça Global, os perigos da nova era Trump. Vem participar do lançamento oficial com a exibição do primeiro capítulo da série no dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Eu estarei lá ao vivo com Eduardo Moreira e outros convidados para um debate essencial para a gente entender o que está acontecendo. Então, clica lá em Saiba Mais e se inscreva para participar.